Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos dar início ao nosso segundo bimestre na nossa aula de Química. Hoje a gente vai continuar falando sobre hidrocarbonetos e hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre alcanos e alcenos, certo? Também a gente vai ver um pouquinho a relação entre hidrocarbonetos e combustíveis. Só relembrando o que são hidrocarbonetos, né? Nós já vimos, mas vamos relembrar. São substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas cadeias. Esse primeiro exemplo é o hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Segundo exemplo, já não é o hidrocarboneto, porque tem um outro elemento químico, no caso o oxigênio. Terceiro exemplo, hidrocarboneto, certo? Para ser um hidrocarboneto, somente carbono e hidrogênio na sua estrutura. Para a gente poder dar os nomes dos hidrocarbonetos, a gente vai precisar aprender os prefixos, que é a quantidade de carbonos da estrutura, se tem um prefixo met, 2, et, até o prefixo 10, dec, que são 10 carbonos. Os infixos que são aqueles que vão dizer o tipo de ligação que aquele composto tem, aquela estrutura tem. O an para ligações simples, o en ligação dupla, o dien quando tiver duas duplas, o trien três duplas, o in uma tripla e o dien duas duplas. Falando sobre os alcanos, são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples em suas estruturas. Considerando seus números de carbonos, né, quando a gente tem uma estrutura que tem até 4 carbonos, esses alcanos são gasosos. Se tem de 5 a 16 carbonos, os alcanos são líquidos. E se tem acima de 17 carbonos, os alcanos são sólidos. Eles são compostos muito reativos e apolares e também são chamados de parafinas. Para a gente dar os nomes desses alcanos, a fórmula geral deles é CnH2n mais 2. Para a gente dar os nomes, a gente vai usar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o an, que é o infixo, dizendo que ele tem apenas ligações simples, e o O no final, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. Aqui alguns exemplos, né? CH4, met, mais an, mais O é o metano. Segundo exemplo, et, que é o prefixo para 2 carbonos, an, porque é um alcano, e o O no final, etano. Exemplo 3, prop, 3 carbonos, mais an, mais O, propano. But, mais an, mais O, butano. Pente, são 5 carbonos, mais an e o O, pentano. São exemplos da nomenclatura dos alcanos. Se o alcano ele é ramificado, a gente vai observar a presença de radicais ligados à cadeia principal. E o que é essa cadeia principal? É a cadeia mais longa, né? Aquela cadeia onde tem a maior quantidade de átomos de carbono ligados entre si. Está aqui circulada, né, de vermelho, e aqui o que sobrou é a ramificação. Os radicais recebem nomes específicos e são chamados de grupos alquila, representado pelo R. Quais são os principais radicais? Metila, CH3, etila, CH2, CH3, CH2, propila, butila e o pentila. São os principais, são os mais utilizados. Então, quando a gente vai dar um nome para uma cadeia ramificada, a gente vai seguir as seguintes regrinhas. Primeiro, você vai identificar a cadeia principal e os radicais. A cadeia principal é a mais longa, então será essa aqui, ó, a mais longa. O que sobrou é um radical, uma ramificação. Depois você vai numerar para que os carbonos da ramificação fiquem com o menor número possível. Então, eu vou começar desse lado aqui, porque está mais próximo dela, para ficar com o menor número. Então, aqui vai ser o carbono 1 e esse é o carbono 2. Então, a ramificação está no carbono, está ligada ao carbono 2. Então, fica 2 e o nome dela, 2-metil. E aí, em seguida, o nome da cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 5. Então, é pente. An, porque só tem ligação simples entre esses carbonos, e o O no final, que é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é o 2-metil-pentano. Para dar esses nomes, segue essas regrinhas.
Principais alcanos. A gente vai começar com metano. O metano é o menor dos alcanos. Ele é gasoso e é conhecido como gás dos pântanos ou gás natural. Ele é incolor e altamente inflamável. A sua fórmula é C4CH4, como está aqui disposto nessas estruturas. O metano ele é produzido através de processos como a decomposição de lixo orgânico, digestão de herbívoros, em vulcão de lama e aí também na extração de combustível mineral. O metano, juntamente com outros gases, ele participa do chamado efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Está aqui o metano contribuindo com 15%. Biogás. Através de um equipamento chamado biodigestor, é possível produzir gás natural a partir de matéria orgânica. A fermentação da biomassa produz o biogás. O metano é um dos principais componentes, que é utilizado como combustível. Falando agora sobre o propano e o butano, eles são alcanos que estão presentes no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. O gás de cozinha é uma mistura desses gases, estando o propano em maior quantidade. Então, o gás de cozinha, que é o GLP, é uma mistura de propano e butano. Os alcanos são os principais componentes presentes no petróleo e são utilizados na indústria petroquímica e na produção de combustíveis. O petróleo, especialmente, merece uma maior discussão por suas implicações na economia e ao meio ambiente. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o petróleo. É uma palavra que vem do latim petros e óleo, óleo de pedra. É um material viscoso e com textura de óleo. Foi formado há milhões de anos a partir de matéria orgânica soterrada. Os fatores importantes para a formação do petróleo são a ação de micro-organismos, temperatura e pressão ao longo do tempo. Para fazer a extração do petróleo, a partir de sua localização, a jazida de petróleo ela é perfurada por um processo mecânico por meio de dutos. São esses dutos que vocês estão vendo aí na figura. Quando o petróleo é retirado de uma jazida, ele passa de uma jazida sobre o mar, a extração acontece nas chamadas plataformas de petróleo. Então, aqui é uma das plataformas de petróleo. Refino. O processo de refino acontece na torre de destilação fracionada. Os alcanos mais leves, eles são retirados no topo da torre, né? São esses aí que vocês podem observar. E os mais pesados na base, lá embaixo. Então, os mais pesados aqui embaixo e os mais leves em cima, por onde eles são retirados. Os principais produtos, gases, que tem de 1 a 5 carbonos, gasolina, que tem de 6 a 10 carbonos, querosene de 11 a 12, o óleo diesel, que vai de 13 a 17 carbonos, óleos combustíveis, que vão de 18 a 25 carbonos, óleos lubrificantes, que vão de 26 a 30 carbonos, e os óleos pesados, que vão de 35 a 38 carbonos. São os principais produtos. Concluindo aí sobre o petróleo, a gente passa para os alcénios. O que são os alcénios? São hidrocarbonetos que possuem ligações duplas entre carbonos. Estes hidrocarbonetos, que contêm um número menor do que o número máximo de átomos de hidrogênio, são chamados de hidrocarbonetos insaturados, sendo a ligação dupla chamada de insaturação. Então, a ligação dupla, né, já está fazendo referência à insaturação. É um composto insaturado. Eles são raros de encontrar na natureza, sendo mais reativos que os alcanos por causa da presença de ligações duplas. Então, está aqui um exemplo de um alceno. Para dar os nomes para os alcenos, a gente vai usar o prefixo, mais o número da ligação, mais em, mais o O. Esse número da ligação quer dizer onde a ligação dupla está, a numeração em que a ligação dupla está. Veja aqui no exemplo. Nesse composto aqui, eu vou numerar essa cadeia começando mais próximo da ligação dupla. Então, eu começo aqui desse lado. O carbono, a dupla está no carbono 1. A cadeia principal tem quantos carbonos? 4.
but, né, prefixo para 4 carbonos. Quer dizer que a dupla está no carbono 1, em seguida o en, para dizer que é um alceno, e o O no final. Então, é o but, eno. Nesse outro composto, também tem 4 carbonos, but. A ligação dupla está no carbono 2, ó, carbono 1, 2. Nesse caso aqui, você começa, tanto pode ser do lado direito como do lado esquerdo. En, que é a ligação dupla, e o O no final. Para nomear os alcenos ramificados, se essa cadeia for ramificada, você vai considerar como cadeia principal aquela que contém a maior sequência, que inclui a insaturação. A maior sequência, a cadeia mais longa, é a principal, mas ela tem que ter a ligação dupla. É obrigatório que a ligação dupla esteja na cadeia principal. A numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima da dupla. Então, vai ser começar mais próximo dela, e não da ramificação, como no caso dos alcanos. Então, a gente começa aqui, desse lado, porque a dupla está mais próxima. Então, esse é o carbono 1, 2 e 3. Ligação dupla está no carbono 3. Eu tenho também uma ramificação que está em qual carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu começo com a ramificação. A ramificação é a metil, nome metil, e está no carbono 6. Então, é 6-metil. Cadeia principal tem 8 carbonos, oct. A dupla está no carbono 3, 3-en, e o O no final. Então, esse composto é o 6-metil-oct-3-eno. Principais alcenos, nós temos o eteno, que é também conhecido como etileno, tem fórmula C2H4. Ele é um gás utilizado para amadurecer frutas, que são colhidas verdes e recebem o gás para amadurecer antes de chegar ao consumidor. No caso aqui das bananas, foi colocado esse gás para que elas amadureçam mais rápido. Temos também o polietileno e o polipropileno. Alguns alcenos, como o etileno e o propileno, sofrem uma reação chamada de polimerização. A união de várias unidades desses alcenos forma os polímeros, PE, PP, que são muito utilizados no cotidiano em sacolas plásticas e embalagens. Então, aqui são alcenos, né? São os polietilenos e o polipropileno, ok? Então, pessoal, a gente viu aí um pouquinho sobre alcanos e alcenos, certo? Na nossa próxima aula, a gente ainda vai continuar falando sobre hidrocarbonetos, para a gente concluir, né? Falando mais sobre eles, tá certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.